nome é Felipe Nascimento, eu entrei aqui no Batista em 2013. Fiquei aqui 5 anos no Colégio Batista. Entrei aqui através do futsal, jogava futsal e aí eu ganhei uma bolsa para estudar aqui no Batista, uma bolsa de 100%, para eu representar a escola nas competições estaduais, nas competições municipais também. Eu comecei aqui em 2013, era no 8º ano. Na verdade eu jogava futebol e aí o meu primo veio aqui na escola para fazer um teste, que geralmente no início do ano geralmente tem teste de futebol, futsal aqui na escola. E aí meu primo veio, fez um teste, passou e falou: Felipe, vai lá, que ainda tem vaga, eu acho que se você for, você deve passar. Aí eu vim pra cá, não conhecia ninguém, também nunca tinha jogado futsal na vida, só jogava futebol. Vim pra cá, passei e inclusive o cara que me passou aqui foi o Sarel, um cara que eu tenho até hoje como um pai, um relacionamento que a gente criou. Tudo começou aí, nessa quadra aqui onde eu tô, no futsal, tudo começou dessa forma. Sem dúvidas o esporte influencia. Influenciou muito na minha vida. A disciplina que o esporte traz, eu ficava aqui na escola durante horas, chegava aqui 7 horas da manhã, às vezes um pouco atrasado, chegava aí 7h30 da manhã. Tinha dia que eu ficava aqui até às 19 horas, porque eu tinha que ficar à tarde para treinar, treinava não só futsal, como eu era bolsista eu tinha que treinar vôlei também, as outras modalidades. E aí a disciplina veio, que a gente tinha que abrir mão, né, da nossa vida um pouco de rua, nossa vida de amizade. E a gente acaba vivendo mais aqui dentro da escola do que em qualquer outro lugar. A gente aprende os costumes da escola, aprende os princípios da escola. Acho que o esporte daqui da escola me influenciou bastante para ser quem eu sou hoje, quem eu me tornei hoje. A responsabilidade, o jeito de tratar as pessoas, muita coisa a escola me influenciou, mas muita coisa que eu aprendi foi aqui dentro da quadra. Conheci muitas pessoas boas que me colocaram uma disciplina absurda em mim e me fizeram ser quem eu sou hoje. Cara, o Batista ele marcou a minha vida porque foi aqui que eu me converti. Eu era muito perverso, né? Sou de um bairro carente, onde tudo é normal, onde tudo é comum, onde os jovens crescem sabendo que, tendo como referência jogador de futebol, MC e bandido. Então eu vim de bairro assim. Chegar aqui na escola e olhar para a realidade das pessoas daqui me fizeram, pelo menos, refletir. No começo eu vivia uma vida que não era a vida que a escola proporciona pra gente. Vivia uma vida totalmente perversa e aos poucos a escola foi me moldando com a cultura da escola, foi me moldando com as pessoas aqui que trabalhavam. Eu gostava desde o porteiro até os professores, faxineiro, porque todos me tratavam com carinho e eu via que o Batista era diferente por isso. O Batista era referência por cuidar das pessoas como filho e não somente como aluno. Eu lembro até hoje que as meninas da coordenação, Marciane e Tânia, pegavam no meu pé direto, porque elas gostavam de mim não somente como um aluno, mas como um filho. E assim quando eu venho aqui hoje, quando eu retorno a essa casa, eu vejo o quanto vocês continuam fazendo isso. Vocês continuam usando a escola de vocês para abençoar as vidas das pessoas, né? Eu cheguei aqui com uma cabeça e no último ano eu pude ter a felicidade de me converter. Foi onde eu conheci Jesus a primeira vez. E foi engraçado porque nesse ano, no 3º ano, foi o ano que eu resolvi, não sei porquê, brigar com quase toda a minha sala. Brigar, discutir, bater boca, e aí eu fiquei com uma inimizade que eu nunca fui de ter. E aí no final do ano, Deus foi me moldando, então antes de eu sair da escola, Deus me deu uma experiência aqui na escola muito grande. Assim que eu me converti, 3 semanas depois, o pastor Jorge, que é um cara que eu tenho um carinho também imenso, ele me chamou, né, e falou: cara, eu tô sabendo que você se converteu, que legal. Tô feliz por você. Eu falei: pastor, eu não sei como é que é essa vida não, mas eu quero aprender. Em questão de semanas, meu comportamento foi mudando bastante. Ele falou assim: olha, vai ter o último culto aqui da escola, eu gostaria muito que você trouxesse a palavra. E aí eu lembro que eu falei para ele, falei assim: pastor, eu não sei nem falar direito, eu não sei nem ler a Bíblia direito, como que eu vou fazer? Aí ele falou assim: vai para casa, ora, pede a Deus a direção e ver o que Deus fala com você. E aí eu fui para casa, fiquei com aquele negócio no coração, e aí depois chegou dentro de mim, né, aquela vontade de pregar, falar assim: cara, é hora de eu fazer aquilo que eu deveria ter feito há muito tempo atrás, né? Eu vou pregar porque eu sei que é o correto, e já que eu me converti, eu vou mostrar para as pessoas que é capaz, que é possível também, né? Que elas são capazes de fazer isso.
E aí foi quando eu estava no culto, no último culto do ano, eu sempre sentava lá atrás do culto, de fone de ouvido, escutando outras músicas. O pastor pregava, eu estava lá atrás sem ouvir nada. E aí no último culto, fui de mochila, que eu sempre andava de mochila na escola, botei a Bíblia dentro da mochila. E aí o pastor Jorge começou a introdução e falou: hoje a gente vai chamar uma pessoa diferente. Eu estava lá atrás, do mesmo jeito que eu sempre sentei. E aí quando ele falou meu nome, Felipe, as pessoas, não pode ser. Porque ninguém sabia que eu tinha me convertido. Começaram a dar risada, começaram a falar: não, se ele vai pregar, eu também vou pregar, pô. Se ele vai fazer isso, eu também vou fazer isso. Então ficou marcado para mim porque foi um desafio enorme falar de Jesus aqui dentro, até porque eu só fazia besteira aqui dentro. E depois que eu vi o valor que o Colégio Batista tem na vida dos alunos, que eu pude entender realmente como funciona isso. Eu lembro que nesse dia, na minha primeira pregação, mais de 150 almas que a gente ganhou para Jesus nesse dia. Então foi uma experiência muito marcante, se não a mais marcante, né? Porque foi a primeira. Eu não sabia pregar, não sabia falar direito, mas Deus conduziu, o nervosismo bateu, mas eu consegui colocar para fora. E eu acho que o Colégio Batista é isso, cara. O Colégio Batista não é somente uma escola, é uma casa. Vejo muitas pessoas aqui com falta de paternidade, com falta, né, do amor dos pais dentro de casa. E aqui no Batista, as pessoas, os meus amigos eram muito acolhidos, assim como eu também. Eu falo isso porque eu sempre tive meus pais presentes, graças a Deus, mas eu via também a realidade de outras pessoas aqui que não tinham os pais presentes, mas que o Batista supria essa necessidade. E eu acho que foi muito interessante para o meu crescimento, foi muito interessante para o meu amadurecimento, e por isso eu sou grato eternamente ao que esse colégio fez por mim. Depois que eu me converti, eu mudei totalmente. Mudei minha forma de falar, mudei minha forma de agir, minha forma de pensar. Eu saí daqui da escola, eu lembro que eu entrei, né, de uma forma completamente diferente. Eu era o primeiro aqui nessa quadra a colocar funk, uma caixa de som pra gente ouvir, e toda vez eu era chamado a atenção. E aí no final aquilo dali já não fazia mais parte da minha vida e eu comecei a desenvolver esse chamado, essa vontade de pregar em outros lugares, essa vontade de pregar não somente em escolas, mas em igrejas, em grupos de amizades, né? E isso me fez muito bem para o meu relacionamento porque me deu a oportunidade de não ter hora certa para falar. Até porque aqui eu aprendi que não era no meu momento, era no momento dele. Então se eu tivesse a oportunidade de falar para alguém, eu sempre falava, eu sempre deixava entender, falava: cara, preciso conversar contigo. Às vezes você está precisando de uma palavra e às vezes eu estou precisando de uma palavra que você tem para me dar. Isso eu aprendi aqui, porque sempre as pessoas chegavam pra gente, antes de brigar, davam um conselho e davam oportunidade pra gente falar. Isso me marcou bastante. Então hoje, quando eu tenho algo para falar para alguém, eu primeiro pergunto se ela quer falar alguma coisa. Acho que isso é a base de todo relacionamento, é o diálogo. E muita coisa eu fui aprendendo aqui. Na verdade, a minha base mesmo, né? Eu estudei em outras escolas antes de vir para cá, mas a minha base, que eu mais lembro, que eu fui feliz, que eu aprendi de verdade os princípios, os valores, foi aqui no Batista. Primeiro de tudo, o meu relacionamento com a escola, né, com as pessoas, me fizeram hoje ser um atleta que visa primeiro a base do que propriamente o meu sucesso. Eu acho que o meu sucesso ele é passageiro, mas enquanto eu estiver no meu auge, eu consigo trazer mais gente. Eu acho que a escola me fez refletir muito nisso. Não somente eu, mas a base, quem está por trás. Porque foi como eu aprendi com os professores aqui de futsal. A gente convivia, a gente era uma família, eles contavam os problemas dele e falavam assim: cara, eu não vou sair daqui por vocês, porque eu passo por problemas e eu preciso dar mais atenção à minha casa, à minha família, mas eu não vou sair daqui por vocês. Então isso eu aprendi, que eu preciso olhar para os meus, para dentro da minha casa, eu preciso olhar para onde eu realmente cresci, meu grupo de amizade. Eu não posso abandonar meu grupo de amizade, eu não posso abandonar a minha origem. Isso tudo eu aprendi aqui, não somente as pessoas me dando conselho, não abandona sua família, não, mas com atitudes. Às vezes as pessoas falam muito, mas tem poucas atitudes, mas aqui eu pude presenciar muita atitude, muito gesto carinhoso, muita família, né, aqui transbordando amor por nós aqui dentro. E isso foi marcante na minha vida. Hoje eu sou um jogador de futevôlei,
Já saí aqui da escola como jogador de futebol. Eu lembro que nos últimos dias de aula também eu tinha ficado de recuperação em uma matéria e eu precisava viajar para o Paraguai. E aí, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas como eu estou muito à vontade, eu vou falar: Tânia, eu te amo. Marciane, eu amo você também. Mas eu lembro que eu tinha uma prova numa sexta-feira e eu precisava muito que essa prova viesse para terça-feira, porque eu viajaria na quinta para o Paraguai para poder jogar um sul-americano, representando a seleção brasileira pela primeira vez. E aí eu tive que conversar, eu fui conversar com elas e falei: Tânia, por favor, eu quero muito conversar com vocês. Queria pedir à diretora da escola para ver se consegue me dar essa prova de recuperação numa data antes, porque eu preciso muito viajar para representar a seleção brasileira. Ela falou assim: a gente vai fazer isso por você, mas você nunca vai poder esquecer da gente. Eu falei assim: eu nunca vou esquecer de vocês, eu prometo. E até hoje eu volto aqui, venho aqui sempre que eu posso para poder abraçar. Morei em São Paulo um tempo, estava morando fora daqui de Campos, mas toda vez que eu vim aqui eu fazia questão de vir aqui pelo menos para dar um abraço nas meninas e dizer para elas o quanto que elas foram importantes na minha carreira, na minha vida, tanto profissional quanto a minha vida pessoal, né? Fizeram parte do meu crescimento e eu tenho um carinho eterno por essas mulheres. No esporte eu sempre aprendi que quem ganha tem voz e quem ganha tem o microfone. E na hora de ganhar o microfone você tem que estar preparado para saber o que você vai falar. Porque você está falando ali, você não fala somente para quem está na sua frente. Você fala para milhares de pessoas que estão à sua volta. A minha vergonha de apresentar um trabalho aqui na escola, quando eu fui perdendo isso, que eu fui colocando para fora, essa vontade de falar, que eu desenvolvi esse chamado de querer pregar, né, querer ser um pregador, isso me fez criar coragem para quando eu pegar o microfone, eu querer falar coisas boas para a pessoa. O Batista me ajudou muito dessa forma de ser certo no que vai falar, de ter a responsabilidade do que eu estou falando, eu sei que vai impactar na vida de outra pessoa. Tem pessoas que falam que às vezes as palavras acham que voltam vazias, mas a palavra nunca volta vazia. Então é mais fácil eu falar uma palavra que realmente vai valer a pena para a pessoa ouvir do que propriamente eu alimentar o meu ego ou falar alguma coisa sobre mim. E não é sobre mim, é sobre tudo aquilo que eu aprendi, os princípios, os propósitos. Eu acho que quando a gente ganha, a gente tem um microfone na mão, e o Batista me ensinou que o microfone não é brincadeira.